Olá pessoal, o professor Ricardo voltando, né? Nós tínhamos pausado outro vídeo e acabamos apagando aí, dando um break aí, né? Uma pausinha para o café. Continuando falando da nossa unidade de medida e capacidade, vamos falar a respeito do volume de um paralelepípedo agora, tá bom? Primeiro, para falar a respeito de volume de um paralelepípedo, a primeira coisa que eu vejo no paralelepípedo é um retângulo, né? Muita gente fala, um retângulo, paralelepípedo. Formato de um retângulo. Então, para que eu descubra o primeiro cálculo, eu preciso saber a área desse meu retângulo. Para saber a área desse meu retângulo, eu tenho a base vezes, né, a minha largura, base vezes o meu comprimento. Então, tenho base, para descobrir a área, deixa eu fazer de preto, né? A área é igual a minha base vezes o meu comprimento, né? Seria a base e o meu comprimento. Então eu tenho B vezes A para descobrir a minha área, certo? Só que eu quero descobrir o volume do meu paralelepípedo. E para descobrir o volume do meu paralelepípedo, nós temos uma fórmula, que é a área, né, do meu retângulo vezes a altura do meu paralelepípedo agora. Que nada mais, nada menos é o volume do meu paralelepípedo igual a A vezes B, que é a minha base vezes o meu comprimento, vezes a minha altura. Então, pessoal, fica muito fácil você descobrir o volume de um paralelepípedo. Você tem duas formas de descobrir. Se você tiver a área somente e a altura, você consegue jogar área vezes altura, você descobre. Se você tiver base, comprimento e altura, você faz base vezes comprimento vezes altura. Primeiro a base vezes comprimento, depois vezes altura. Não vai fazer base vezes altura, depois vezes comprimento. Vai na ordem, tá bom? Então, volume de um paralelepípedo é isso. Vamos dar uma pausa nesse vídeo, né, para que nós possamos falar a respeito de volume de cubo. Bom, pessoal, desenhado ali o cubo, né? Vamos falar agora a respeito do volume de um cubo. O cubo, ele é uma forma diferente de um paralelepípedo, tá? O paralelepípedo, ele tem um comprimento, ele tem a face diferente da outra. O cubo não, o cubo ele tem todas as faces iguais, né? Então todas as suas faces são iguais. Sendo que todas as suas faces são iguais, seu comprimento, sua largura e sua altura, nós temos que o volume do cubo, VC, é igual a comprimento vezes largura vezes a altura. Logo, nós temos que o volume de um cubo é igual a A ao cubo. Suas medidas ao cubo. Tá ok, pessoal? Então, sendo iguais, né, elas vão ser A ao cubo. Professor, e se A for 1 e o outro A for 2? Não vai ser um cubo, porque o cubo tem suas faces iguais. Se esse A vale 2, esse vai valer 2, esse vai valer 2. Se esse vale 4, esse vai valer 4, esse vai valer 4. Todas as faces dele, né, são do mesmo tamanho. O cubo tem todos os lados, né, falamos face na matemática, todos os lados, nós usamos face para a geometria, né, essas imagens geométricas espaciais, em 3D, o cubo ele tem todas as suas faces iguais. Então, por isso que nós fazemos A vezes A vezes A ao cubo, tá? Que é lado vezes lado vezes lado, lado ao cubo. Isso, independe do que você vai colocar, mas as medidas são iguais para o cubo. Então, seus lados, um vezes o outro, 3 vezes, ou ele ao cubo, tá? Que é sua base, sua altura e seu comprimento. Ok, pessoal? Vou dar uma pausinha nesse vídeo para escrever na lousa volume de um cilindro. Bom, pessoal, vamos falar agora do volume de um cilindro, tá? Lembrando, né, que as bases do meu cilindro eu tenho duas circunferências, tá? E a sua parte lateral, sua face em aberto, ela lembra um retângulo, tá bom? Então, para que eu possa calcular, eu tenho um raio, né, na minha parte da circunferência, eu tenho um raio.
Então, para que eu possa calcular isso, eu vou usar o volume do meu cilindro, né? O meu cilindro vai ser igual, como eu tenho uma circunferência e um cilindro, né, nós vamos utilizar a nossa letra, né, conhecida, chamada π. E para isso ela vai ser π, nós sabemos que é aproximadamente 3,14, tá bom? Então vai ser πr, olha só que nomezinho bonito, πr ao quadrado vezes πr ao quadrado vezes, deixa eu só ver, altura, isso mesmo, altura, porque nós temos uma altura nele aqui, ó. Nós temos uma altura dele. Então é πr ao quadrado vezes a altura. Por que πr ao quadrado? Π é utilizado para calcular, né, uma circunferência, a medida da circunferência. E r ao quadrado, porque nós temos dois raios, vezes a altura, né, que seria referente a um retângulo. Porque essa imagem aberta, essa face, né, do meu cilindro, ele é aberto, ele vai ficar parecendo um retângulo. Tá? Então, a forma para calcular o volume do meu cilindro é π 3,14, r ao quadrado, que é o valor dos meus raios. Se eu tiver 2 aqui, vai ser 2 ao quadrado. Então, vai ficar 3,14 vezes r ao quadrado vezes a altura. Uma dica que eu dou para vocês. Primeiro, se eu tiver o valor de r e o valor de h, né, façam primeiro, né, elevem primeiro o valor de r, que é o do raio ao quadrado, multipliquem pela altura, depois façam a multiplicação por π, por último. Tá? É uma dica que eu dou. Se não, aí sim, se você não tiver h, tiver volume, aí você vai fazer a inversão, né, de um membro para o outro, né, de meu primeiro membro e meu segundo membro, esquecendo de inverter os sinais, tá? Isso daqui é uma equaçãozinha, tá bom? Vai se tornar uma equação, não esquecendo de inverter os sinais, aí você vai ter um pelo outro. Por exemplo, você tem o volume, tem π, tem o raio, só que não tem a altura. Então você vai colocar o valor do volume, valor de π, valor do raio, fazer raio ao quadrado, π, né, você vai passar a multiplicar R, vai passar H para cá invertendo sinal, V passar para invertendo sinal e assim por diante. Tá ok, pessoal? Então, nós acabamos por aqui, deixa eu ver, acabamos por aqui, né? Essa foi a nossa última aula do 8º ano no 3º bimestre e a próxima aula nós já vamos entrar no 3º bimestre, no 4º bimestre, desculpa. Né? Então, liga aí, volume de um cilindro. Não esquecendo que o meu cilindro ele tem duas circunferências, por isso ele possui dois raios, por isso que eu uso r ao quadrado. Uso π para calcular a área da minha circunferência, vezes a altura, que é referente à altura do meu cilindro, que ele aberto lembra um retângulo. Então, o volume do meu cilindro vai ser igual a o que eu uso para calcular, né, a minha circunferência, que é π, que é aproximadamente 3,14, vezes o raio, que é dois raios que eu uso, então r ao quadrado, não esqueçam isso, no cilindro são dois raios, tem duas circunferências, r ao quadrado, vezes a altura, tá ok, pessoal? Pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau.